Olá, eu sou Maiara Queiroga, docente do curso de nutrição da Universidade Federal da Paraíba, Brasil. E hoje estou aqui para apresentar para vocês o relato de experiência, do projeto de extensão intitulado Práticas Lúdicas com Alimentos, Estratégias para Aproximação de Novos Alimentos para Crianças com TEA. Bom, uma a cada 36 crianças pode apresentar, o transtorno do espectro autista, ou TEA, que é considerado um transtorno neurodesenvolvimento que pode comprometer toda a comunicação, a interação social dessa criança, bem como apresentando comportamentos restritivos e repetitivos. No público infantil, as dificuldades alimentares, elas são características marcantes e comumente descritas, em condutas, na conduta de crianças e adolescentes com TEA, evidenciados aí por padrões alimentares incomuns, hipersensibilidade sensorial, consumo restrito de alimentos e hábitos alimentares repetitivos, geralmente aí associado à seletividade alimentar. Então, os pais e os responsáveis das crianças neuroatípicas, além de enfrentarem, todos os desafios aí associados ao transtorno, como muitas vezes a ausência de suporte com terapia, a intensa rotina, dificuldades de comunicação, interação, entre outros, ainda se depara com o desafio de buscar constantemente adaptações na alimentação para que essa criança possa ter um consumo alimentar adequado. Foi observado a necessidade de trabalhar de forma mais presente, lúdica, com questões sobre a aproximação dos alimentos. Então, foi a partir dessa necessidade que foi elaborado o projeto de extensão Seletividade Alimentar no TEA, cujo objetivo, de fato, promover as práticas de educação alimentar nutricional para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis de crianças autistas e seus familiares, atendido pelo CAPS infantil no município de Cuité. Com objetivos específicos é de realizar oficinas sensoriais para promover a aproximação com novas texturas, sabores e aromas dos alimentos, elaborar estratégias lúdicas para a apresentação dos alimentos antes, durante e após sua elaboração, integrando e preparando as crianças à rotina alimentar, visando aí promover avanços na escala do comer. Além disso, a partir de atividades lúdicas, promover atividade prática de utilização de extensão, ele tem sido realizado, executado no CAPS infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial, localizado na cidade de Cuité, que é uma cidade de pequeno porte, com aproximadamente 20 mil habitantes, na qual não existe nenhum centro especializado de atendimento a crianças com diagnósticos do TEA. Então, uma forma de contribuir para o suporte e atendimento dessas crianças foi de abrir esse atendimento, para crianças com diagnóstico. Então, essas crianças cadastradas nos serviços são acompanhadas por psicólogos, psiquiatras, o serviço de nutrição, psicopedagogia, na qual acontecem oficinas, diretamente para essas crianças. Então, o projeto atualmente tem como público-alvo crianças de 3 a 5 anos, com o diagnóstico do TEA, e que apresentam algum grau de seletividade. As atividades lúdicas, elas foram utilizadas em todas as etapas até a aproximação e o ato do comer. Então, na etapa da observação da criança, o ambiente ele foi preparado com a apresentação, de massinhas de modelar, cartões coloridos de diferentes formas, desenhos impressos, desenhos de animais, de desenhos e também de alimentos. E a partir disso, a gente deixava a criança livre para ela liderar a escolha.
né? Nesse momento, os alunos não faziam nenhum tipo de observação, acompanhava e observava as preferências, as habilidades que aquela criança apresentava, se essa criança apresentava algum tipo de comunicação verbal e também se ela conseguia interagir. Na etapa de criação de vínculo, que ela acontece desde a observação, a brincadeira lúdica ela foi considerada um reforçador para a criação do vínculo, né? Essa brincadeira ela teve como objetivo principal trazer o conforto e a confiança na execução das atividades da criança na presença dos estudantes. E aí, durante também essa brincadeira, foram observadas a presença das habilidades e dificuldades de cada criança, né? Então, todo o material utilizado, né, tinha um objetivo de estimular, mas também de criar uma certa confiança entre o aluno e a criança. A etapa de rastreio dos alimentos, ela foi realizada a partir da aplicação do questionário com as mães, né? Esse questionário continha perguntas para a mãe listar os alimentos preferidos, recusados e formas preferidas ou recusadas pela criança, bem como tentar identificar como seria o padrão da alimentação da família. Além disso, foi aplicada uma escala, a escala do labirinto, que avalia o comportamento alimentar da criança, que é validada aqui no Brasil por Lázaro. E essa escala, ela possibilita identificar as dificuldades em 4 dimensões, desde dificuldades na mastigação, comportamentos rígidos ao alimentar, comportamentos opositores e também aspectos da seletividade alimentar, como preferência por alimentos de acordo com cor, textura, temperatura. Né? Então, a partir desse levantamento realizado com as mães e também a partir das observações que foram realizadas nas etapas de observação e criação de vínculos, né, do contato da criança com brinquedos, embalagens de alimentos, então a equipe identificou, né, as preferências, restrições alimentares, bem como as formas como essas crianças preferem comer o alimento. Esse intuito de apresentar inicialmente os alimentos, não da sua forma real in natura, é uma etapa importante, uma vez que essas crianças, muitas vezes, elas não conseguem tolerar a presença de um alimento novo ou, por exemplo, o cheiro, a textura, né? Então, criou-se uma execução em etapas, né? Primeiro pintura, depois o jogo da memória, depois o dominó. E então a gente incluiu também os utensílios na forma de brincar, de brinquedos, né, que seriam os pratos, as panelas e os objetos, né, os alimentos na forma de brinquedos. Então, nessa etapa aqui, na qual a gente trabalhou não somente a aproximação do alimento na forma de brinquedo, né, mas também a gente trabalhou com a estimulação das habilidades da coordenação motora fina, por exemplo. A criança aqui teria que trabalhar com a pega, transferência de um objeto de um lugar para o outro, e foi uma atividade também muito divertida, porque elas iam identificando, né, conseguiram identificar os nomes dos alimentos, as cores dos alimentos. Nessa etapa, podemos também observar se aquela criança emitia algum comportamento ou sinalização de recusa, como eca, ruim, né? Então, foi observado também, a partir da utilização dos talheres, a força, o nível de força palmar, né? Então, foi uma atividade que trouxe vários estímulos para essas crianças. Aqui nós temos também, né, um importante resultado, que é a permanência dessas crianças num ambiente coletivo. Foi realizada uma discussão, né? Cada estudante, desde o primeiro encontro, ele permanece com uma única criança. Isso foi uma estratégia que a gente utilizou
para que esse estudante conseguisse observar melhor os comportamentos e a evolução dessa criança, bem como planejar as atividades direcionadas a particularidades de cada um. Então, na última semana, né, a gente tem realizado a aproximação dos alimentos in natura, utilizando brincadeiras lúdicas, né, e com os alimentos. Então, essa criança aqui, ela tinha uma versão à pera e ela gosta da maçã. Então, nosso aluno desenvolveu um coelhinho que tem como que conseguia, ele conseguia gerar no palitinho, girar no palitinho, e esse coelhinho ele consumia a maçã. Então, a criança, ela toda a presença aqui dos alimentos aqui, ela não está direcionada para a criança provar de cara. Ela é uma brincadeira, o alimento faz parte dessa brincadeira, desse momento lúdico, na qual ele tinha que ofertar o alimento para o coelho. Em um dado momento, nosso estudante, ele pegou uma porção do alimento e colocou rapidamente na boca dele, sem nenhum tipo de pedido ou comando para a criança. E em seguida, essa criança, ela não só conseguiu permanecer, né, no ambiente com o alimento, mas também ela conseguiu colocar na boca e consumir o alimento. Então, dentro desse recipiente tinha a maçã e tinha a pera cortada com o mesmo formato, porém dava para identificar o que era maçã e o que era a pera. Né? Então, a criança, em momento nenhum, demonstrou recusa e aversão a esse alimento. Então, a gente percebe aqui, de fato, que é o objetivo, que ele avançou, digamos assim, na escala do comer. Permaneceu no ambiente lúdico, tocou, teve a curiosidade de pegar o alimento, colocar sobre a língua do coelho, girar o palitinho para que esse coelho conseguisse comer. E no final ele consumiu essa experiência, né, com novos alimentos, de forma lúdica e respeitosa. Tem permitido que essas crianças vivenciem cada etapa na escala do comer, com um novo modo de se relacionar com a comida, né, e o comer. E isso vai se modificando, né, de acordo com o estímulo que é ofertado. Então, o projeto ele está ainda sendo realizado até o final do ano. E até lá a gente espera, né, que todos esses resultados também sejam repassados, que serão repassados para as mães, para que elas possam também reproduzir algumas brincadeiras para ajudar nesse fortalecimento desse estímulo. Alguns membros da nossa equipe que têm se dedicado de forma maravilhosa. Nosso agradecimento em especial a coordenadora do CAPS infantil, Vanessa, e a Vaniele, que é nutricionista. Então, aqui é nosso perfil do Instagram, né? Nós gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade. Muito obrigada.